Mais um programa para vocês com amenidades ecológicas no Ecologia em Ação. É o penúltimo programa do ano. Vamos gravar mais um para vocês e vamos falar sobre o passado. Quando você tem um espelho retrovisor grande, que já passou de muitas décadas, você tem um histórico de passado muito interessante. E eu quero passar para vocês da minha pós-graduação que eu fiz na Baixa Saxônia, em Niedersachsen, na Alemanha, há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, quando eu era recém-formado. Então a gente se graduava e fazia uma pós-graduação no exterior, que a gente não tinha curso de pós-graduação no Brasil. Não como tem hoje. Hoje tem até pós-graduação em EAD. O cara não leva nem uma aula prática de campo, só de livro. Tá? Então, quando o cara dá aula lá, o catedrático, o pós-graduado, o doutor, mestre, ele fez tudo isso em cima da leitura de livros. Então, quando ele dá aula dele para os alunos, ele só faz referência à bibliografia, porque ele mesmo não tem prática. É o que acontece hoje em dia, né? Mas vamos falar sobre a Baixa Saxônia e sobre batatinhas. Em alemão a gente denomina Kartoffel. Kartoffel, então, no alemão, no idioma alemão, é batatas. E as batatas não são inglesas. As batatas são de origem peruana. Um curioso levou para a Inglaterra, plantou a batata num jardim botânico em Londres e aí, quando o cara foi fazer a varrição das batatas e folhas que estavam no caminho, ele pôs fogo naquilo lá e de repente ele viu que lá tinha umas batatas assadas. Ele experimentou, gostou e aí surgiram as batatas famosas no mundo inteiro. Vamos então falar um pouco aí da questão das batatas. O instituto que eu fiz o meu estágio, eu fui assim, beneficiado com uma bolsa de estudos da Alemanha e mais uma bolsa de estudos do CNPq. Então, com essas duas bolsas, eu consegui sobreviver durante mais de um ano em Hannover, no sul da Alemanha, mas principalmente em Hannover, onde eu estive no Pflanzenschutzamt, Hannover. Então, esse Pflanzenschutzamt é o Instituto de Defesa Sanitária Vegetal. Então, ele era dedicado às questões de licenciamento e estudo das variedades de batatinha na Alemanha. Então, todas as partidas de exportação de batata que saía da Alemanha para o resto do mundo, batata certificada, eles eram certificadas nesse instituto aí, através de testes serológicos, para atestar de que não havia contaminação de vírus e de nenhuma doença nessas batatas sementes que eram enviadas para o exterior. Logicamente não eram todas as batatas, mas eram amostras tiradas de determinadas quantidades de caixas já fechadas para exportação. Eu fiz então o meu estágio com diversos professores renomados, catedráticos, na parte de nematóides, na parte de fungos, bactérias, vírus, que danificavam e impactavam a cultura da batata. E também participei do estudo e tomei conhecimento e aprendi a conhecer as 72 variedades de batata que a Alemanha distribui a semente para os seus agricultores, para os produtores de batata. Então foi assim um aprendizado de campo. Eu ajudava os doutores e os mestres especializados em pesquisa de campo. Eles não entregavam a batata, o cultivo para a mão de operários, eles mesmos, os professores, eles plantavam, porque cada batata que era plantada ali
tinha quase que o valor de um automóvel. Então, não dava para deixar assim na mão de pessoas sem esse conhecimento, essa consciência do valor daquele germoplasma que estava sendo trabalhado. Muito interessante. A responsabilidade e o nível de cuidado, o nível de comprometimento desses profissionais, eu não conhecia isso no Brasil. A esse ponto de dedicação, a essa humildade desses profissionais. Eles abriam o jogo, mostravam tudo. Eu trabalhava com eles uma semana, 2 semanas, 3 semanas, no laboratório particular de cada um desses mestres, desses doutores. E aí o meu conceito de bataticultura, de batata, da produção de alimentos, do controle de doenças e pragas, ele se tornou muito grande esse horizonte. Um horizonte enorme, como profissional. Eu era o top de linha na época, quando eu voltei desses estudos de lá. Então, o Instituto está aí até hoje, aí, depois de passado tantos anos, está aí a imagem do Instituto, mas eu vou mostrar também para vocês aí uma imagem, é como você chega no Instituto e como ele está hoje. Então, esse meu pós-graduação com as batatas, ele me deu assim um horizonte, como já falei, bem amplo, um conhecimento profundo. E quando cheguei no Brasil, o Brasil simplesmente importava a batata semente. O Brasil não produzia, não pesquisava a batata, não criava espécies, não criava. Então os alemães chegaram ao ponto de criar uma batatinha que para controlar a infestação de nematóides nas raízes da batata. Vermes que entram na raiz e apodrecem a raiz e a batata não consegue colocar tubérculos. Eles criaram uma espécie de batatinha chamada antinema, antinematoide. Essa antinema não era uma batata para produção para alimento, simplesmente ela era plantada nos imóveis infestados dos nematóides, né, dos casulos onde estavam os nematóides dentro. Então, essa antinema, quando a raiz passava perto de um casulo, o casulo abria, o verme saía, entrava na raiz e morria. Quer dizer, a toxina que estava dentro da antinema, dessa variedade, ela controlava a infestação dos nematóides. Ele limpava a área. Depois de 2 cultivos seguidos de antinema numa área infestada, a área passava a ser uma área limpa, uma área livre de nematóides. Vocês vejam só o que é, mas isso fazem muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Eu era jovem ainda. Passados os anos, a gente viu então que o Brasil não evoluiu muito na questão das variedades. Naquele tempo, a dona de casa na Alemanha comprava batatinha pela espécie. Elas compravam uma Erstling, era uma batata para fazer saladas, firme. E tinha outras 72 variedades de escolha da dona de casa. E a dona de casa ia no supermercado e comprava batata pela espécie. Ela queria fazer um purê, ela comprava a espécie indicada com bastante fécula, farilenta, para fazer um purê de batata, uma sopa de batata. Era isso. Então, a região de cultivo da batata, de maior potência na Alemanha, de maior significado econômico, técnico, biológico, natural, é a região da Lindemburger Heide. É uma região na Baixa Saxônia, lindíssima. Ela é característica, turisticamente ela é muito atraente ao turismo internacional por causa da floração da Heide. Heide é essa vegetação roxa que vocês estão vendo aí. Mas eu estou mostrando já um filme sobre a Lindemburger Heide que é muito interessante também. Vamos falar agora um pouco do preparo do solo, né?
Você sabe que para a produção de batatas em grandes áreas, o território alemão começou a concentrar as propriedades para possibilitar o uso de grandes máquinas automáticas para o preparo do solo, plantio, tratamentos fitossanitários, dessecação. Você sabe que para colher a batata à máquina, você tem que matar a vegetação com herbicida, dessecar ela, certo? Então eles têm produtos hoje de dessecação para possibilitar a colheita mecanizada, como depois eu vou mostrar para vocês. Então o preparo do solo é algo surrealista para as nossas condições brasileiras tupiniquins, que a gente planta batata à mão ainda, faz as leiras à mão, pulveriza à mão, capina à mão. Isso passou. Se você quer produzir um alimento em grandes quantidades, barato, porque você aí, com a mecanização, você faz em grande quantidade, você faz 10, 20, 30, 40 hectares por dia de preparo do solo. Plantado. Prepara o solo e planta automaticamente, que vocês vão ver em imagens que eu vou mostrar para vocês no segundo bloco. É muito interessante isso aí. Para nós aqui no Brasil, que estamos trabalhando com soja, nós poderemos talvez um dia fazer pesquisa, a Embrapa poderá fazer pesquisa para plantio de batatinha em grande quantidade, que é um alimento fortíssimo, muito forte para o povo brasileiro. A soja é para chinês e a batatinha é para o povo brasileiro, certo? Uma boa batatinha sem veneno. Então, a germinação da batatinha é uma coisa fantástica. Vou mostrar aí para vocês como se processa a germinação, que é o vídeo que eu mostro. O cara que fez esse vídeo aí é um artista. É de arrepiar. Muito interessante. Aí você vai entender como é que funciona a germinação, a raiz e o crescimento da planta e como ela é infestada com uma doença. Estão vendo aí? Mas vou encerrando assim esse primeiro bloco, convidando a vocês a mais importantes informações aí e novidades. Que no Brasil nós não temos essas máquinas aqui, esses equipamentos fantásticos desenvolvidos pelos alemães, mas um dia nós vamos chegar lá porque a fome vai apertar e não para de crescer gente. Até o segundo bloco, quando retornaremos com vocês. Estamos retornando nesse segundo bloco com o Ecologia em Ação, falando sobre batatinha, a cultura da batatinha, Kartoffel. Os alemães são fantásticos, são grandes produtores, foram os grandes produtores de batata semente distribuída no planeta inteiro. Os holandeses estavam em segundo lugar, mas a Alemanha andava na frente. A Alemanha tinha sua batata rainha chamada Erstling e os holandeses tinham a Binche, que vocês conhecem. Os holandeses fizeram mais propaganda da batata deles no Brasil do que os alemães. Então, a Binche é holandesa, era a rainha batata top de linha na culinária mundial da batatinha. Mas vamos voltar aí para a Alemanha, porque Holanda é para lá. A Alemanha é conosco aqui, onde a gente fez aquele estudo, criou tantos amigos e teve oportunidades fantásticas de trabalho profissionalmente. Eu, depois do meu curso, o diretor Kreiter, ele me chamou no gabinete dele e me passou a seguinte informação. Gert, você foi um excelente estagiário, um excelente pós-graduado aqui conosco. Você foi muito dedicado, você estudou muito, não gaseou nenhuma aula, podia ter viajado pela Alemanha, pela Europa.
nos auspícios da Bolsa, mas não, você ficou aqui, você ficou com os nossos técnicos, com os nossos científicos, trabalhando. Me convidaram para ser o representante de batata alemã na América Latina, com sede no Peru. Idade tenra, cabeça diferente, vontade louca de voltar para o Brasil e querer fazer alguma coisa no Brasil. Eu acabei declinando dessa proposta profissional excelente. Pode ser que teria dado certo, mas viemos para o Brasil e viemos também ajudar o governo de Santa Catarina a plantar batatinhas certificadas. O Brasil, então, comprava semente batatinha certificada e nós, em Lages, no projeto Batata Semente, nós plantávamos a batata certificada, cortávamos ela em 4 pedaços para dar mais quantidade, para multiplicar a semente, fica muito cara, e nós fazíamos a multiplicação e a certificação da batata semente certificada em segunda viagem. Então não era de origem, não era puro de origem, era puro por reprodução de um produto de origem. Mas deu certo até um determinado ponto. Santa Catarina e Paraná se destacaram como produtores de sementes de batata certificada no Brasil. Durou pouco, depois eu vim para Joinville e continuei em outros programas. Mas nos tratos culturais, eu quero mostrar para vocês aqui como é que o agricultor alemão prepara o solo, como ele faz as leiras, como ele aduba, como ele faz o trato cultural de capina mecanizada, tudo automático, em tratores em ar-condicionado, gigantescos, pneus nos tratores com baixa calibragem para não compactar o solo, e a produção altíssima pelas variedades que criaram, resistentes às bactérias e semente sem contaminação de vírus. Isso é importante. Controle de insetos também é feito de forma muito seletiva nos produtos que são utilizados, certo? Tudo é programado, da floração não se aplica nenhum produto químico para não matar as abelhas, mas o cultivo assim ele trouxe muita informação interessante. Agora, na colheita, vocês vejam aí na colheita como é que são essas máquinas gigantescas que os alemães e os europeus desenvolveram para os cultivos em grandes áreas. Cultivos onde não tem cerca, quilômetros, como nós temos no Brasil, em Minas, na Bahia, em Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará. Também isso poderá migrar para cá, esse tipo de equipamento, essa tecnologia pode migrar para o Brasil, mas depende da Embrapa fazer a pesquisa para adaptar as variedades europeias de clima frio, de clima temperado, para o clima tropical brasileiro. Isso não faz de um dia para o outro. Isso já devia ter sido feito, talvez foi feito, mas não se tem muito conhecimento, mas vamos acreditar que sim, para que o brasileiro também possa produzir batata em grande quantidade, em excelente qualidade para consumo humano, sem se intoxicar. Então, a colheita, vejam só como é que funcionam essas máquinas. O trator, a colheitadeira, ela vai colhendo a batata da leira, debaixo da terra, separa o solo, raízes, a parte da galhada, da parte vegetal seca, que foi dessecada com produto químico, ela é separada e a batata fica nas leiras e é jogada dentro de um caminhão que vai acompanhando o trator de esteira e vai carregando a batata quase que limpa. Então, essa colheita é fantástica. A tecnologia, os profissionais que atuam no campo, são profissionais especializados em solo, em umidade.
tudo é computadorizado por drone. Então, a homogeneização da fertilidade do solo é feita por computador. São feitos testes de solo e aí é feita a aplicação, não geral de um produto só, mas a aplicação é feita por um computador que está dentro do trator com ar-condicionado, liberando os elementos minerais onde existem falhas, onde existem carências no solo. Não é feito no solo inteiro. Veja que economia que se faz. Então a produção também é homogênea. Grande produção. Não teria eu condições de dizer quantas toneladas por hectare os alemães colhem hoje de batatinha. Mas é muita batatinha. Vocês podem ver pelas imagens. Vocês podem ver aí também que existem equipamentos que fazem a pulverização, né? Estou deixando aí o filme para vocês. Mas é tudo feito na ponta do lápis, na presença do profissional, do engenheiro agrônomo, na presença dos engenheiros de solo, na presença dos climatologistas, fitopatologistas, entomólogos. É assim que funciona. E a produção é grande, o faturamento, a rentabilidade é algo extraordinário. Vou mostrar para vocês aí como se pratica a batatinha germinada. Então você faz a aplicação de alguns hormônios para que ocorra na sombra, em caixas ventiladas, em grandes galpões escuros, certo? Com baixa luminosidade, porque senão a batata fica verde em contato com a luz do sol. Então ela vai germinar homogeneamente em função da aplicação tecnológica que é dada a essa semente. Então existem máquinas plantadeiras de batata germinada, onde você não pode quebrar o broto. É muito sensível o broto, não dá para bater, dar chute. Não, é tudo feito com cuidado. Tudo feito resguardando o capital investido naquela semente. Não pode ser de qualquer jeito. Tem que estudar muito. Certo? E aí, lá se valoriza o profissional. Aqui no Brasil não se valoriza muito o profissional. Aqui todo mundo sabe de agricultura. Aqui todo mundo sabe plantar. Aqui todo mundo aplica remédio. Brincadeira, né? Então, os vídeos aí mostram para vocês, então, como é que é o transporte dessa batatinha colhida, como ela é lavada, beneficiada para exportação e para o consumo interno, para venda em supermercado, como ela é armazenada em containers. E também na Alemanha, a alimentação do gado leiteiro é feita, e de suínos, de porcos, é feita à base de batatinha cozida. Batatinha autoclavada. Então o agricultor que colheu a batatinha, ela vai para uma unidade de autoclavagem, ela é lavada, é cozida e ela é colocada num silo. E os agricultores entregam a batata tubérculo, recém-colhida, e levam para os estábulos e para as granjas de suínos a batata cozida, batata autoclavada para a alimentação. Então, coisas que no Brasil, apesar de dezenas de anos que se passaram, eu ainda como profissional não vejo esse adiantamento, essa melhoria acontecendo assim de uma maneira mais geral. Pode até ter algo parecido no Brasil já, mas é segredo. Temos que mostrar isso para os nossos agrônomos, para os nossos professores catedráticos. Eles não podem fazer o mestrado, o doutorado, sem fazer a prática de campo. Vai assim, ensinar como.
temos que evoluir bastante. Nós somos campeões da soja, do arroz, banana, maçã. Temos que ser também campeões em outras culturas. Somos campeões do melão, das frutas do Nordeste, um oásis que nós descobrimos lá onde não chove, mas tem irrigação. Poucos têm esse privilégio da irrigação, principalmente empresas multinacionais. O brasileiro não aplica capital na agricultura. Se faz uma chamada de projetos para a agricultura, para mini projetos, não aparece uma viva alma dizendo, escuta, eu gostaria de ganhar meus 30, 40 mil reais por mês aí produzindo alimentos. Vocês têm projetos agrônomos aí de Joinville? Vocês têm projetos para oferecer? Temos, mas não aparece ninguém. Todo mundo quer fazer rosca, quer fazer cano de água, quer fazer torno, máquinas, sei lá o quê, mas não querem fazer nada ligado à agricultura. Eu soube aí, através de um colega, que em Joinville, na região de Piraberaba, existe uma propriedade automatizada para poideiras, são milhares de poideiras, todas elas em gaiolas, tudo automatizado, o ovo é pesado, automatizado, encaixotado e colocado na caixa, tudo por tecnologia de primeiro mundo. Eu espero poder mostrar para vocês no ano que vem essa fazenda, essa indústria de ovos. Impressionante isso aí. Ouvi falar, eu quero conferir com vocês. Então, nesse programa, vou encerrando o assunto, eu acho que foi bastante interessante para vocês, né? E vou deixando aí vocês com um bom final de semana e até o próximo programa Ecologia em Ação.